Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje será Luiz Martinez, que é diretor comercial e um dos fundadores da GoFlux. E o tema da nossa entrevista será o uso da inteligência artificial no setor de fretes. Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar meu convite. Bom, Divino, é um prazer estar aqui com vocês. A gente já esteve aqui em outras ocasiões e a gente está voltando novamente para duas coisas que a gente gosta muito, né? De agro e de prosear também. Então vai ser um bate-papo bem bacana. Exatamente, essa é a ideia, viu? Prosear é bom demais da conta. Falar de agro, então, meu amigo, aí a coisa flui de uma forma diferente. A primeira vez que eu fui entrevistar vocês da GoFlux, né, quando a pauta chegou na minha mão, eu falei, meu Deus do céu, mas não vamos falar de frete, o que isso tem a ver com agro? Cara, e depois eu descobri que tem tudo a ver. E eu fiquei impressionado com o tamanho do nosso modal rodoviário e a importância que ele tem para o Brasil. É muito grande, né, Luiz? Exatamente. Em torno aí de 65% da matriz de transportes do Brasil, ela é dependente do rodoviário, né? Quando a gente fala de agronegócio, então, que os volumes são grandes, as distâncias também são longas, ele passa a ter um papel preponderante nessa cadeia, né? De exportação, de distribuição interna de produtos aí. E pelo jeito só tende a aumentar, né? Porque não para de fabricar caminhão. Outros modais não evoluem tanto, né, no Brasil. Exato. Então, a tendência também, é continuar, né? E também, né, a gente está cada vez mais produtivo no campo, né, Divino? Exatamente. Então, produzindo cada vez mais, ano após ano, batendo recordes e recordes. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez uma dependência maior mesmo. Luiz, com certeza muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, não ouviram a entrevista anterior. Eu gostaria que você explicasse o que é a GoFlux, quando ela foi fundada e com qual objetivo. Legal. A gente começou, né, eu e os meus sócios, nós começamos em 2018, né, a gente é egresso do mercado de logística, a gente trabalhou quase 20 anos no mercado de logística, em várias empresas de agronegócio, inclusive, e a gente sentia falta de uma ferramenta como a que a gente criou aqui na GoFlux, né? E a gente começou lá atrás como uma plataforma que conecta embarcadora a transportadoras, então, empresas que têm carga, as empresas que podem transportar, né? E a gente entrou fortemente no agronegócio, a gente é bastante presente, é a maior plataforma hoje para o agronegócio no Brasil. E de lá para cá, a gente veio evoluindo numa série de soluções complementares e que apoiam, né, essa cadeia de transportes aqui no Brasil. Então, a gente começou com uma plataforma que conectava e permitia o trading de frete entre transportador e embarcador. E hoje, além disso, a gente tem solução para que as transportadoras possam antecipar os seus recebíveis junto conosco. Nós temos um produto de inteligência de fretes que faz predição de frete, que a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema aqui na conversa de hoje. Temos também uma solução que permite os nossos clientes a neutralizar o carbono emitido, né, o CO2 emitido aí nas operações de transporte. Então, a gente é uma solução extremamente completa, né, de um ponto a outro, que provê mais competitividade para as transportadoras, mais competitividade para os embarcadores, e a gente tem sido desafiado o tempo todo aí a desenvolver soluções e recursos que possibilitem a gente empurrar o nosso Brasil para frente aí. Foram vocês mesmos que perceberam essas dores ou, de repente, elas chegaram até vocês, os clientes que chegaram e falaram, você podia criar uma solução assim, diferente, estamos precisando disso. Como é que aconteceu? Exatamente. A gente sentia na pele essa dor, né? A gente sentava na cadeira que os nossos clientes sentam hoje. Então, a gente conhece muito bem do negócio, né? A gente sempre fala que a GoFlux é uma empresa de logística que usa tecnologia para resolver problemas, né? E não ao contrário, uma empresa de tecnologia. Então, todos os sócios têm uma experiência muito grande em áreas de logística, né? E isso permite com que a gente consiga desenhar, conceber produtos muito adequados
para a necessidade do mercado. A gente já teve lá, né, a gente já estava sentado do outro lado ali, e a gente sabe as dificuldades que são operar grandes operações de transportes aqui no Brasil. Então, veio, a GoFlux, ela surgiu, né, da necessidade que a gente tinha naquela época e que ainda continua tendo, e que alguns dos nossos clientes já resolveram esse tipo de problema usando a nossa solução. Quais foram as principais motivações da GoFlux para desenvolver essa nova ferramenta que compila dados do mercado de fretes em uma única plataforma? Legal. A gente, Divino, a gente transaciona uma massa de fretes muito grande todos os anos, né? Então, a gente tem uma base de dados que cresce ano após ano, seja pelo advento de novos clientes que vêm operar conosco ou o próprio crescimento individual de cada um, né? Isso faz com que essa base vá crescendo, né? E a gente ali, há 2 anos atrás, quando a gente desenvolveu o View, 2 a 3 anos atrás, a gente foi desafiado, né? O mercado olhava muito relatórios. Eu quero olhar um relatório de comportamento de frete, um relatório de tendência de frete, né? E o relatório, a hora que você joga para o papel, ele é uma fotografia, né? Ele te mostra as informações naquele momento. E quando a gente fala de frete, principalmente no mercado que tem volatilidade muito grande, como o agronegócio, um retrato do hoje não te ajuda tanto para o amanhã, né? As coisas mudam o tempo todo. Então, a gente foi ali meio que desafiado pelo próprio mercado, pelos próprios clientes que a gente já tinha naquela época, a criar uma solução que ela fosse muito mais dinâmica, ela fosse um relatório que ele está sendo atualizado o tempo todo, ele está mostrando como as coisas vão se comportar o tempo todo, né? E nesse caso em específico, a gente foi acelerado pelo Google na criação do primeiro algoritmo desse negócio, né? Um algoritmo que permite com que a gente olhe projeções futuras de frete. Então, partiu de uma necessidade de mercado, né? Os clientes nos questionando como que eles podiam entender disso, e do fato da gente, todo ano, crescer muito na base, nas informações que a gente tem dentro da plataforma. Então, foi desafiado aí pelo mercado a criar o que é o GoFlux View hoje, nosso produto de inteligência de fretes. Luiz, a tecnologia entrou na nossa vida há muitos anos e, assim, aos poucos a gente foi implementando. Parece que era uma coisa até meio sem perceber, né? De repente você começou a usar o computador, em outro momento começou a usar o celular, fazia ligação. Hoje a última coisa que a gente faz com o celular é ligação, né? Mas o celular não sai da mão. Porém, quando chegou a inteligência artificial, cara, parece que foi uma enxurrada de coisas, assim, o tempo inteiro falando em inteligência artificial. E eu acho que muita gente não entende o que é inteligência artificial, o que significa isso e de que maneira isso é utilizado na prática, na nossa vida. Como é que a inteligência artificial generativa está sendo utilizada na construção desse modelo da GoFlux? Sim, eu gosto bastante de tentar simplificar as coisas, né? Hoje a gente... Isso é ótimo, viu? Isso é ótimo. O mercado, ele, talvez a palavra, né? O mercado, ele gourmetiza uma série de coisas, até talvez para adicionar um valor, mas a gente tenta explicar e construir as coisas aqui de uma maneira bastante simples, né? A gente tem um dos mantras dentro da GoFlux, é o simples e rápido, então a gente tenta fazer as coisas muito simples e de maneira rápida que possa prover para o mercado, enfim, essas soluções, né? Mas quando a gente fala de algoritmos, de inteligência artificial, os modelos matemáticos já existem há muito tempo, né? Eles eram usados, inclusive, na navegação. Os portugueses chegaram aqui, não tinha GPS, não tinha Waze naquela época, não tinha absolutamente nada, e chegaram aqui, né? Mas tinha estrela no céu, né? Exato, e fazendo uso de matemática, né? Isso. E aí, então, assim, essas coisas já existem há muito tempo. Elas passaram a ser mais sofisticadas. Por quê? Com o advento de tecnologia, a gente passou a ter mais controle sobre a informação, a gente reúne mais informações. Isso cria bases de dados muito maiores para serem analisadas, né? E aí você pega essas bases de dados, isso tem para tudo. Hoje as pessoas ficam penduradas em redes sociais. Você tem uma base de dados muito importante para entender um perfil de consumo. Se o cara gosta de temas sobre
carros, veículos, sobre esporte, sobre moda, sobre tecnologia, né? Então, por quê? Porque você conseguiu reunir. As pessoas sempre gostaram de carro, sempre gostaram de moda, sempre gostaram das coisas. O fato é que você não reunia essas informações em algum lugar a ponto de poder entender isso, né? A partir do momento que você começou a fazer isso, depois que veio o recurso de nuvem, de você centralizar na nuvem as informações, isso ficou muito mais fácil, muito mais tangível, né? E aí você começa a colocar variáveis nesse caldeirão que vão fazendo simulações para você poder entender onde você pode chegar, né? Então, você reuniu informação num único cesto, não está disperso, está tudo concentrado, você vai lá e fala, olha, aqui, nesse processo aqui tem uma variável X, uma variável Y, que ela pode acontecer isso, pode acontecer aquilo lá. Quanto mais você vai botando dados nesse caldeirão, mais esse modelo vai ficando inteligente, né? Ele vai ganhando, ele vai entendendo mais como as coisas funcionam, né? Então, assim, tem esse lado, né, que até cinematográfico da inteligência artificial, da gente imaginar que daqui a pouco a gente tá um monte de robô andando na rua, né, e fazendo inúmeras coisas, mas, no fundo, esse tipo de tecnologia ela já existe há bastante tempo e vem evoluindo pelo fato da gente conseguir ter mais dados, né, do que a gente tinha no passado. Então, assim, é uma coisa que ela é aplicável a inúmeras frentes, né? Onde existe uma base de dados, você consegue construir algo voltado aí com tecnologia de inteligência artificial, mas não é um tema tão novo assim. Ele veio à tona, né, com mais velocidade agora, mas é uma coisa que já existe há algum tempo e a gente não convivia com isso ainda. Uma das preocupações em relação à inteligência artificial é que ela pode errar, né? Você pega o exemplo do ChatGPT, ele pode te trazer dados que não são reais, ele cria, às vezes. Isso acontece ainda, né? Então, criar um negócio chamado prompt, né? Que esse prompt é que vai te trazer o direcionamento correto e tal. Como é que o prompt da inteligência artificial funcionará na prática, dentro da plataforma da Fluxview, para que não haja informações ali que não sejam adequadas ou corretas? Exato, né? A gente tem um controle bem grande sobre a informação dentro da GoFlux. A gente é uma empresa certificada por ISO 27001, que é uma ISO de proteção de dados. São poucas empresas no Brasil que têm essa certificação, acho que são 100 e poucas empresas, a maioria que lidam com dados sensíveis, né? Então, empresas, bancos, ou empresas, laboratórios, hospitais, enfim. E é um sistema da qualidade que traz muitos controles para a gente, né? Então, você vai visitar o escritório da GoFlux, você tem que preencher um checklist sobre algumas informações, se você está portando o computador, se você não está, se você vai acessar a rede da GoFlux, se não vai, enfim, a gente tem que andar de crachá, reconhecedor facial, etc. Então, tem uma série de anteparos que são colocados nos nossos processos, e isso também atinge a partir de tecnologia que garante essa segurança, né? E aí, falando, né, quando a gente fala de frete, Divino, né, você tem muitas variáveis que impactam, numa medida maior ou numa medida menor, mas que impactam nessa composição do frete, né? Então, você tem dados que vêm do mercado, você tem dados de câmbio, você tem dados de combustível, você tem dados de petróleo, você tem preço da commodity na bolsa, fila de porto, são dados que eles não são seus, né? Eles são provenientes do mercado. Então, a gente tem todo o cuidado no tratamento, na captura e no tratamento dessas informações, que são informações públicas, para poder compor a nossa solução junto com as informações que a gente tem, que são geradas dentro da própria plataforma, e essas, obviamente, que a gente tem um controle muito maior, porque está dentro da nossa própria operação, né? Pelo que eu estou entendendo, então, o cliente de vocês ele teria que ter uma equipe ali preocupada em coletar todos esses dados, captar tudo isso, traduzir tudo isso, desculpa, e vocês já estão fazendo isso, vocês já entregam a coisa mastigada, pronta para o cliente, é mais ou menos isso?
Exato, né? E isso dentro de uma suíte de tecnologia, né? Então, além de trazer mais produtividade, ele é capaz de fazer infinitas simulações e inferências, né, do ponto de vista de dados, que para você fazer, para eu fazer, ou para você fazer, nós somos muito mais limitados nesse sentido, né? Então, ele traça cenários e traz predições muito mais acuradas do que eu ou você conseguiríamos fazer, tendo o melhor conhecimento do mundo, né? Um outro aspecto é que, assim, acho que essa é uma das grandes belezas do negócio, né? A GoFlux, ela é uma empresa bandeira branca, né? A gente não pertence a uma empresa A ou uma empresa B, né? Então, a gente comunga com todos os dados ali dentro da plataforma e a gente dá uma visão para o cliente muito mais aferida do mercado do que individualmente ele faria, né? Então, a empresa Luiz Martinez, individual, eu tenho os meus dados, né? Eu vou trabalhar em cima dos meus dados e em cima de algumas variáveis de mercado. A hora que você opera dentro da solução GoFlux, você tem os seus dados sendo tratados juntamente com outros dados de mercado, de subsetores, por exemplo, do agronegócio, que são diretamente relacionados ao teu. Então, um exemplo, uma trading comparando dados de outra trading, e até de segmentos, subsegmentos complementares, uma trading comparando dados com fertilizantes, por exemplo. Então, esse espectro nosso, ele acaba sendo muito maior, né, do que você fazer isso de uma maneira individual. Deixa eu tentar, já que você está simplificando tudo aqui para a gente, né? De que maneira isso, na prática, isso pode influenciar as decisões estratégicas das empresas que utilizam essa plataforma de vocês? Legal. O View, que é a nossa solução de predição de fretes, inteligência de fretes, ele mostra o comportamento do frete do cliente em relação à nossa base, né, no passado. Então, ele mostra como que o cara contratou e como o mercado contratou, no período de hoje para trás, vamos dizer assim. Ele mostra o que está acontecendo agora, dentro daquela quinzena que você está. Então, você consegue olhar como você está contratando e como o mercado está contratando, né, essas curvas estão descolando demais ou não, etc. E também, através desses algoritmos de machine learning, projeta para até 12 meses o comportamento do frete, né? Então, a gente tem inúmeras rotas que o cliente consegue olhar até 12 meses para frente como o frete vai se comportar. É óbvio que isso não é uma ciência 100% exata, né? E tem variáveis que não estão... A gente sempre fala, a guerra da Ucrânia, ninguém estava prevendo o que ia acontecer 2 anos atrás. Né? Então, ela não é uma componente que está prevista ali no modelo, mas depois que ela acontece, ele passa a olhar o efeito dela sobre o modelo, né? Mas ele tem uma predição dentro de uma normalidade, é isso? Exato, Olha, exato. Estando as coisas tudo do jeito que estão agora... Dentro de variáveis conhecidas, vamos dizer assim, né? E aí, ele mostra até 12 meses para frente. Então, como que os clientes usam isso, né? O cara vai olhar hoje e só vai olhar daqui 12 meses? Não. É uma ferramenta que ele acompanha diariamente ou semanalmente para ver se esse frete está mudando lá para frente ou não e ele poder tomar as decisões dele adequadas. Então, sei lá, alguém tem que tirar uma carga do Centro-Oeste e mandar para um porto, qualquer porto aí do Brasil, né? Ele vai acompanhando o comportamento do frete e permite que ele possa tomar algumas decisões. Então, por exemplo, ele sabe que vai atrasar um navio dele, por alguma razão, e o frete está com uma tendência de queda, ele fala, poxa, eu vou segurar, eu tenho tempo, então eu vou segurar, não vou puxar agora, vou demorar 1 semana ou 15 dias para tirar uma determinada carga, porque o frete vai cair. Então eu vou esperar para eu comprar mais barato. Ou uma outra situação, o frete está subindo, tá só tendência de subir, eu tenho recurso para transportar ele agora, então eu vou fazer isso agora, não vou esperar para fazer lá na frente, eu vou puxar, vou negociar com o meu cliente, posso fazer antes, tem algum outro navio, tem alguma coisa nesse sentido. Então, ele dá uma ótima visibilidade de como esse frete vai se comportar, né, dali para frente. E também ele mostra a banda no presente, né,
ele mostra a banda de contratação de frete. Então, a gente sempre brinca aquela história de se trabalhar com média. O mercado, na média, está pagando R$100 a tonelada, né? Poxa, provavelmente você tem cara pagando 120, você tem cara pagando 80, e não adianta você botar a cabeça na geladeira, o pé no fogão, achando que a barriga vai ficar tudo bem, não vai funcionar, nem a cabeça nem o pé vão funcionar, né? Então, ele mostra também ele tem um gráfico de candlestick, igual de bolsa de valores, que ele mostra, né, a abertura, qual foi o frete aberto na quinzena, o frete fechado na quinzena, o maior frete da quinzena e o menor frete da quinzena. Então, você que conhece bem a sua operação, você olha aquilo lá, você fala, poxa, tem cara contratando mais barato que eu, então tem oportunidade no mercado para eu contratar mais barato. Ou não, o preço está mais alto mesmo, né? Não adianta eu ficar perdendo meu tempo brigando, porque eu não vou conseguir ter um preço melhor nesse momento de mercado. Então, ele ajuda a tomar todas essas decisões. Dá para ter uma previsão de economia? Chegava, ó, se você utilizar essa plataforma bonitinho, certinho, direitinho e tal, você consegue ter uma economia de até X%. A gente, assim, isso é bastante relativo, porque cada cliente que opera, ele tem um anseio diferente. A gente tem clientes que se preocupam menos com a economia e mais com compliance, com conformidade do processo. Tem outros que querem ter um número muito maior de transportadoras para atender a operação deles e, obviamente, tem aqueles que perseguem o saving, porque está ali dentro dos objetivos deles. A gente tem clientes que chegam a operar com 22%, 23% de saving, isso numa situação mais extrema, vamos dizer assim, mas eu não erraria dizer que ali a nossa média normal é entre 8% e 10% de saving, o cara operando certinho, né? Obviamente que tem caras que fazem 3, 2, 1 ou nenhum, né? Por essas razões que eu já expliquei, mas se a gente puder normalizar isso, é numa faixa entre 8 e 10. Qual é o perfil do cliente de vocês? Quem é o cliente da GoFlux? A gente tem imagino que deve ter um range muito grande, uma variabilidade, eu imagino, não sei. A gente tem muitas... a gente tem tradings, bastante tradings, a gente tem bastante usina, sucroalcooleiro, né, açúcar, etanol. A gente agora começou a ganhar recentemente alguns clientes de biodiesel, etanol de milho, né? Está começando a ter esse tipo de atividade muito mais intensa agora também. A gente tem boas empresas, grandes empresas de fertilizante também com a gente, semente, agroquímico, revenda. Então, a gente está bem diversificado dentro do agronegócio. E aquilo que não é agronegócio, que são menos clientes, a gente tem siderurgia, tem mineração, então, mercado de commodities de uma forma mais abrangente aí. Já existem outras ferramentas no mercado que também utilizam a inteligência artificial para fazer essas análises? Olha, ou a de vocês é única? A gente é pioneiro, né, nessa solução. É óbvio que vão surgir outras, e é importante para o mercado que surjam outras, obviamente, porque validam para nós que nós estamos na direção certa, né? Quando você é pioneiro em algo, se ninguém faz, sempre há um questionamento, pô, mas será que esses caras estão fazendo certo ou não? Então, é importante que surjam outras. Vai melhorando o mercado, vai melhorando para todo mundo, né? E também sempre nos empurra para frente. Mas da maneira com que a GoFlux comercializa as soluções, a gente não tem uma solução. Se a gente colocar, né, os recursos do que tem no mercado e do que a gente tem, não casa em 100% as soluções, né? A gente já começou isso lá atrás, então a gente já teve toda a nossa curva de aprendizagem aí, os tombos que a gente tomou, obviamente. Então, hoje tem soluções muito, muito robustas para o mercado. E como, Divino, a gente tem também grandes empresas como clientes, né? A gente sempre foi muito, muito desafiado a construir soluções bem, bem robustas, né? E também tem uma estrutura de tecnologia muito forte, né? Você vai trabalhar com grandes multinacionais, os caras têm... eu sempre brinco, né? Eu falo aqui, o cara aqui do Brasil liga para a matriz lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, e fala, eu vou plugar uma startup aqui. O cara arrepia, né? O cara fala, na rede, cara, o que você vai fazer? Então, o fato da gente ter grandes empresas junto conosco
fez com que nós moldássemos nossa estrutura para atender esse tipo de mercado. Então, o ISO 27001, a gente tem seguro de cyberataque, a gente nunca precisou usar, obviamente, mas é um respaldo. A gente é parceiro do Google, é parceiro de outras empresas de software, como a SAP. Então, a gente tem uma estrutura bem robusta que nos posiciona sempre na vanguarda aí no mercado. Foi interessante você falar aí que tem o seguro de cyberataque, nunca precisou usar, porque essa é a ideia, né? Eu vou pagar por isso aqui, é o seguro de vida, para não precisar usar. Vai que um dia precisa, eu tenho, né? Mas pagarei feliz da vida para não ter. Eu sempre brinco que esse seguro de cyberataque, ele só cresce, né, o valor dele, né, o prêmio, porque ele é mais ou menos como você fazer um seguro de um carro esportivo para um filho de 18 anos, né? Assim, é o mais caro possível que pode ter. Mas vale a pena, é um investimento super importante para nós. Com certeza absoluta. Como é que vocês veem o futuro da inteligência artificial nesse setor logístico? Não, legal. Eu acho que assim, Divino, de novo, né, tentando simplificar um pouco, a gente vai estar melhor quanto mais dados nós tivermos para botar nesses modelos, né? Então, assim, criar modelos de inteligência, etc., talvez aí, talvez até deve ser simplista demais, mas não é aí que está o grande desafio, mas sim é como que eu tenho dados para tornar ele mais inteligente, porque ele vai ficar mais inteligente à medida que você coloca mais dados e vai aferindo ele. E para você aferir, você precisa ter cada vez mais dados. Então, assim, eu acho que, assim, vamos ter, talvez se a gente falar daqui 1 ano sobre o mesmo tema, ou daqui 2 anos sobre o mesmo tema, vamos ter muita novidade, com certeza, porque ele é um negócio meio que infinito, né? Você pode ir combinando uma série de coisas, né? A gente mesmo tem coisas para lançar aí, que eu não posso ainda, infelizmente, dar um spoiler aqui, mas que... Por que a gente tem isso para lançar, né, agora, nos próximos meses? Porque a gente incrementa cada vez mais a nossa base de dados. A gente tem uma base de dados que ela é uma base de dados real, é aquilo que de fato está sendo praticado no mercado. Não é uma pesquisa, né, nada contra, mas não é uma pesquisa, não é um dado que eu fui lá, entrevistei um cliente ou 2 clientes e peguei com ele, e ele falou, olha, eu estou pagando 100, não, é o que de fato aconteceu. Então, isso traz uma credibilidade e até uma acuracidade muito maior do que você fazer com dados que você pesquisou, por exemplo, que não são 100% reais. Meu amigo, e eu te falo uma coisa, a tendência é mudar, é aumentar cada vez mais, porque o Brasil e o agronegócio brasileiro ele não para de surpreender. Vou até trazer um dado aqui para você agora. Brasil lidera a exportação de algodão pela primeira vez e acaba com o reinado de década dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, cara, exatamente. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro acontecendo. Aconteceu com a soja, agora o algodão, hoje a laranja, e por aí vai, né? Fica vendo, talvez uma predição nossa, para a gente falar daqui a um tempo, os combustíveis de milho, que a gente não fazia, né? Até então. E os Estados Unidos sempre foi muito forte, não faz o etanol da cana, faz o etanol do milho. Assim, fiquem vendo o que vai acontecer nos próximos capítulos no Brasil. A gente roda esse Brasilzão, a gente conversa com muita gente, tem muita coisa para acontecer nesse sentido. Luiz, gostei de conversar com você, foi bom demais na conta. Obrigado, muito viu? Bom, eu agradeço. Sempre é bom ter uma prosa aí com você, Divine, a gente fica muito feliz aqui na GoFlux em estar participando aí, levando para o teu público aí um pouco de informação. Muito obrigado e parabéns por essas ideias disruptivas, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Eu conversei com o Luiz Martinez, diretor comercial e um dos fundadores da GoFlux. A empresa surgiu com uma ideia muito interessante e eles conseguiram aperfeiçoar, melhorar, mudar, acrescentar várias coisas. Então, cada dia mais fazendo com que esse setor de frete seja melhor entendido. Nós falamos sobre o uso da inteligência artificial no setor de fretes. E, lógico, o agronegócio está à frente disso tudo. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, comenta aí pra gente e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.